Sexta-feira, segunda semana do Advento. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Sim, o Advento prossegue, nós o seguimos, este Advento do ano do Senhor de 2021, no entanto já novo ano litúrgico, é uma onda que tem nos atingido. Temos meditado sobre as mensagens, são as mensagens do Advento. A primeira está por concluir-se. Ele virá julgar os vivos e os mortos. Ele é à direita do Pai. Meditamos sobre este fim feliz da humanidade, ao menos feliz para os seus. Ou mais uma vez nos informamos nas atividades culturais do Natal. Vejam, são atividades culturais, não tem importância fazê-las, só não são prioritárias. Nossa maneira de festejar o Natal não é prioritário. É a nossa maneira. Com os nossos presentinhos, enfeitando casas, árvores de Natal, amigos ocultos, rabanados, sei lá mais o quê. Isso não é prioritário. Porque num ano qualquer em que não pudermos fazer nada disso, será Natal do mesmo modo. Não muda nada. As circunstâncias não determinam o tempo de Deus, somente configuram, ajudam a entender ou não. Por isso não nos percamos nas consequências, deixando passar a causa. Qual é a causa de tanta movimentação, gastos, expectativas, etc, etc? Além de, estou falando com adultos, como temos ou como educamos os mais novos para o Natal? Qual é a mensagem que transmitimos às crianças, aos adolescentes, aos jovens sobre o Natal de Cristo? O que dizemos através do modo pelo qual celebramos ou nos preparamos para o Natal do Senhor? É toda uma preparação para uma noite simpática? Sim. O Natal, mesmo para aqueles que não creem em nada, é simpática. Aliás, é tão ridículo que a Europa esteja se autodestruindo. Nunca vi uma raiz arrancar nunca vi uma árvore arrancar suas próprias raízes, ou menos tentar. Pois a Europa, na sua organização comunista global, tentou decidir que não se deve mais celebrar o Natal na Europa. Tenta imaginar isso. O berço histórico da civilização cristã deseja não ser civilização cristã. Talvez para dar lugar a uma civilização muçulmana, por mais que o europeu ingênuo, sublinho, sem medo, vai tornar este elemento tão frágil, porque quando se decide celebrar o Natal de uma certa maneira, imaginem, 25 de dezembro na Europa não se pode dizer Feliz Natal. Como assim que devemos dizer? Nada. E esse silêncio será ocupado por outras palavras. Mas não passou, parece, por enquanto. Vocês sabem que é assim que acontece. Mas ouçamos o Evangelho da terceira semana. Aliás, antes que eu avance, uma perguntinha íntima. Como padre, você já se confessou para o Natal? Ih, padre, ainda não tive tempo. Ok, resposta dada. São Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 11. Naquele tempo, João Batista ouviu falar na prisão das obras de Cristo e mandou-lhe dizer pelos discípulos: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhe: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova
é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Quando os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então, o que fostes ver? Um homem vestido com roupas elegantes? Mas aqueles que usam tais roupas encontram-se nos palácios de reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que profeta. É dele que está escrito: enviarei à tua frente o meu mensageiro para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja um belíssimo texto, São Mateus, o capítulo 11, versículos 2 a 11. Uma provocação daquele homem com o qual estamos em contato durante todo o advento. Ela é figura do advento, não é o protagonista do advento. É sempre Cristo, depois sua mãe, depois São João Batista. E ele provoca Jesus quando diz: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Seus discípulos, talvez até Santo André, que celebramos outro dia, teria levado a Jesus a mensagem provocatória do profeta. Sim, aquele que há de vir, porque o advento é isso, advento é de vir, este caminho que Deus vem traçando desde Abraão, aproximando-se paulatinamente dos homens. É por aí. É desta maneira nós celebramos a aproximação de Deus, a aproximação do Senhor. E o advento é uma experiência incrível, porque no meio de tantas turbulências, vem aí a 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª onda, como quiser. Mas a pergunta é: nós cristãos, graças ao Espírito Santo, temos a percepção, a experiência da proximidade de Deus. Não é uma proximidade simples. Seitas e enganadores, fulanos, gostariam de desenhá-la como Jesus nos alertou que não aprendêssemos. Muitos virão em meu nome, não creio neles. Só o Espírito Santo é capaz, pela voz da igreja e pela minha experiência pessoal de batizado, unidas, pode perceber. Porque o Espírito clama em nós, igreja: vem, Senhor Jesus. E no meio de um mundo cheio de sinais contraditórios, inclusive dentro da igreja, muitos sinais contraditórios, já que o demônio atua para fazer algo que não pode fazer, destruir a igreja, mas ele atua quando lhe dão essa permissão, já que pecado é permissão dada ao demônio para ofender a Deus. Nós fazemos isso, nunca tire isso da cabeça. Nós damos permissão ao demônio para que ele ofenda a Deus, para o escárnio de Deus. Lembrem-se disso antes de evitar a confissão, em nome de atividades e problemas e coisas para fazer. Esta pergunta é decisiva para o cristianismo. Nós não estamos na fila das esperas humanas pela salvação. Não. Ninguém mais há de vir. Não virá mais ninguém a não ser ele. E esta semana, terceira, vai marcar uma virada, turn point, deste tempo. Porque se nas 2 semanas que estamos concluindo, olhamos para o futuro, para a direção daquele que virá, para o juízo final, nessas 2 semanas, em que nos aproximamos cada vez mais do dia 25 de dezembro, a igreja nos convida a debruçarmos-nos sobre as imagens
sobre a mensagem do presépio, da primeira vinda. É hora de extrair as eternas lições prazerosas de mais um Natal.